coisas assim. Qualquer empresa que faça isso e que recebe dinheiro do governo, como o Boeing e todas essas que recebem contratos do governo, milhões, bilhões de dólares, se não puder prover, você não vai receber mais contratos. Isto dói. Palavras são uma coisa e aquela punição é outra. Então, eu não gosto de prisionização, mas eu acho que às vezes as empresas e a classe dominante precisa. O exemplo? Para que fique de exemplo. Outra coisa, a mesma coisa existe para negros e a comunidade LGBT, gays e lésbicas no Brasil. Tem muitas leis agora que falam sobre não discriminação, tem também as delegacias especiais que tratam intolerância. Mas ainda nós temos agora um gay matado cada 36 horas no Brasil. Então, leis e realidade na rua. Eu acho, gente, que seria bom agora a banca fala e depois vocês podem perguntar mais, ok? Ok, tchau. Mais um. Qual é a opinião da senhora sobre a lei que tem no Brasil sobre cotas para negros? Eu sou totalmente 100% a favor. Isso não seria... Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Isso não seria um racismo já? Não. Por quê? Não, porque você tem que considerar poder. E a situação que existe para pessoas que não poderiam, para gerações, entrar nas instituições como educação, que receberam nos Estados Unidos a pior educação, grande sala de aula com muitos estudantes, sem livros suficientes para os estudantes. Então, e também que algumas áreas, como medicina e direito, foram dominadas pelos brancos. Então, isso é a minha posição. Eu sei que existem pessoas que não concordam, mas você perguntou. Então, fala. Mas a nossa maior realidade no Brasil é escolas públicas, né? Não particulares, mas todo mundo tem a facilidade de entrar numa escola particular. E eu acho que isso daí é uma desculpa, porque se eu negro ou que seja que começou a estudar comigo na primeira série até chegar na faculdade e ele tem uma cota, uma facilidade no mercado, é totalmente injusto. Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Agora as escolas particulares, universidades particulares, em que a pessoa paga 30, leva a caneta, em que a pessoa paga $30 mil por semestre, Harvard, Yale, os pequenos, Amherst, all these. Então, 30 mil por semestre para receber um grau de formatura, você vai pagar mais ou menos $150. Eles agora não precisam de uma quota, sabe por quê? Nós não temos pessoas suficientes que podem pagar, então eles estão procurando qualquer pessoa de qualquer cor de pele, de qualquer país, porque eles precisam de dinheiro, indo até China, até Afeganistão, qualquer lugar onde tem uma pessoa que tem 150 para receber um grau. Os negros e as mulheres, pessoas latino-americanos, eles sempre poderiam ir aos estaduais, universidades estaduais,
University of California at Berkeley, or University of California at Los Angeles. Eles sempre podem entrar sem quota. O problema para a quota é mais para a formatura mais alta. Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, aquela coisa depois da formatura de 4 anos nos Estados Unidos. E até eles estão pedindo pessoas de fora, porque $160, muitas dessas privadas têm a maioria das pessoas da classe média, não é da classe alta. A classe alta vai ao Harvard, Yale, né? E os outros, tem um monte de privadas, universidades privadas nos Estados Unidos, e eles recebem principalmente pessoas da classe média. Mas a classe média está sendo eroded. Então, nós temos uma ideia diferente e, enfim, os poderes vão decidir. Professor, tem uma pergunta. O que a senhora acha, por exemplo, no Brasil, que as universidades públicas, até há pouco tempo não existia cotas? Então, quem passava no processo seletivo, nos vestibulares, eram famílias. Estudantes que tiveram uma educação básica privada, cara, né, escolas particulares, famílias abastadas com dinheiro. O que a senhora acha dessas pessoas estudarem de graça na universidade pública? Paga por nós, pelos impostos. Não, sabe, o rico brasileiro, o filho de um rico brasileiro estuda, pode dizer, por graça, porque ele não está trabalhando como vocês. Eu tenho a ideia que a maioria das pessoas aqui estão trabalhando, pagando através do seu trabalho. O rico que vem à Universidade Brasileira, ele não paga. O filho do rico, ele não paga. O pai paga. Não, mas na pública não paga. Ok, mas na pública. Então, vou falar como educadora. Para mim, um grupo muito homogêneo não podem, como se diz, não dá uma situação rica que a gente tem quando temos pessoas de classes diferentes, vistas diferentes, famílias diferentes, classes diferentes, tudo isso. Então, para mim, como educadora, eu preferiria uma sala de aula com estudantes que têm diversidade. Se os cotas vão permitir isso, tudo bem para a educação de todo mundo. Porque se lembra que as universidades nos Estados Unidos, até a década de 70, podem excluir mulheres também, as privadas. Quando eu entrei na minha universidade como professora, em 79, eu comecei como professora em 79, aquela privada só permitiu as mulheres entrarem em 74, através de uma lei. Agora, eles têm que, como se diz, encorajar as mulheres a entrar, porque eles precisam de dinheiro de mulher, de homem e de pessoa que é também mulher e homem. Tem banho para os como se diz, transgender. As universidades têm banhos especiais para os transgenders. Então, mulher, homem e os transgenders. Qualquer pessoa que tem $160 mil para a educação, vem. Mas era uma discriminação enorme contra mulheres, pessoas da religião judaica. Pessoas da religião judaica não podem entrar Harvard até a década de 60. Tem pessoas que entraram, mas a maioria foram excluídas.